Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta terça-feira, 21 de abril, com um sorriso no rosto de todo torcedor vascaíno espalhado pelo Brasil e pelo mundo. E eu tenho certeza que com essa felicidade que você está, depois de vencer um clássico com olé, autoridade e tudo mais, você não vai negar para o Jean um like. Simplesmente um like. Não esqueça, senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Pois bem, torcedor vascaíno, o Vasco sobe na tabela, chega no G8, conquista aí a terceira vitória consecutiva num clássico. Ontem, no pré-jogo, eu falei sobre o quanto o Vasco chegava forte para essa partida. Há um bom tempo, o Vasco não poderia ser considerado favorito num clássico contra o Fluminense. Aliás, a palavra favorito e clássico nem sempre combinam. Só que ontem, todo torcedor do Vasco estava confiante. Primeiro, se a gente prestar atenção o que aconteceu nas arquibancadas do Maracanã ontem. 75% a 80% do público pagante eram de torcedores do Vasco. Ou seja, isso já deixa claro que na cabeça do torcedor, o Vasco era favorito. Diante do que, Jean? Diante daquilo que o Vasco vem jogando individualmente, coletivamente e nas mãos do Diniz. Só que a história do jogo poderia ter tomado um outro rumo. Logo no início da partida, o Cauã Barros perde uma bola na entrada da área e o Diniz e o Léo Jardim faz um verdadeiro milagre. Que defesa fez o Léo Jardim quando o jogo estava 0-0? E os primeiros 15 minutos foram de sufoco completo da equipe do Fluminense. O técnico do Vasco desceu o Barros para fazer essa saída de 3, que costumeiramente é o Hugo Moura que faz. Não surtiu o efeito desejado, porque o que aconteceu? Como o Vasco não tinha essa saída de bola limpa, ela voltava muito rápido e tinha um buraco no meio de campo. Porque como o Barros estava aqui atrás na saída de bola, o Tietchan ficava competindo sozinho no meio. O que fez o Fernando Diniz? Deixou a saída de bola para os dois zagueiros, Cuesta de um lado e Robert e Renan do outro, e adiantou um pouquinho mais o Barros. Fez a troca dos ponteiros, colocou o Nuno pela direita e trouxe o Andrés Gomes para o lado esquerdo. E o Vasco começou devagarinho a entrar no jogo, até que o Rayan fez o gol. O Rayan, ontem no intervalo, depois de ele ter feito o primeiro gol, eu ainda citei com o Emerson e falei assim, Emerson, o Rayan não pode ficar tanto tempo sem tocar na bola. O Rayan tem que descer em alguns momentos, pegar essa bola no lado direito para poder dar essa arrastada e fazer esse chute. Não pode ser só um por tempo, ele tem que fazer isso mais vezes. Tu não pode perder essa força do Rayan estacionada lá na frente, até porque é jovem, é garoto, e ele vai ter condições de a todo momento bater e voltar, bater e voltar. Então assim, é um cara que, como diz o Diniz, ele ainda tem muita coisa para botar para fora. E devagarinho ele vai entendendo o que ele pode fazer dentro de campo. E eu vou trazer um dado aqui para você, torcedor, que é um absurdo completo, o tamanho que é esse Rayan. Somente 2 jogadores na história do Vasco
com 19 anos ou menos, fizeram mais de 11 gols numa edição de Campeonato Brasileiro. Rayan e Carlos Roberto de Oliveira, tal de Dinamite. Isso diz muito sobre o tamanho do Rayan. Vai para o intervalo, o Diniz não mexe na equipe. E eu também não mexeria. Eu acho que depois que o Vasco passou aqueles primeiros 15 minutos, o Vasco conseguiu controlar bem o jogo. Volta para o segundo tempo, o Rayan consegue dar mais uma arrastada, o gol já surge no meio de campo. Hoje no futebol, quando com um passe você consegue quebrar uma linha, é algo sensacional. E a bola vem de trás pro Andrés Gomes. O que o Andrés Gomes faz? Ele pega, faz o corta-luz e sai da bola. E quando sai da bola, cai no pé do Rayan, aí, meus amigos, aí a Scania levanta o truque e vai embora. Aí não tem que segura. Ele solta a patada, até parecia assim que tinha se machucado. O Andrés Gomes pega o rebote, acaba ali dividindo com o zagueiro, o Fábio faz um milagre, e na volta o Nuno Moreira, que está sempre ali pegando o rebote. Sabe aquele cara que está sempre ali pegando o rebote? O Nuno Moreira parece aquele cara que vai para balada. Ele não está com o objetivo principal, mas ele está com os amigos dele ali, e os amigos dele estão cheios de negócio em volta. Aí daqui a pouco dá um rebotezinho, o Nuno vai lá e passa a mão no rebote e guarda, fez o que ele fez ontem. E daí, meus amigos, aí aconteceu um fato que para mim ficou muito claro. Confiança, placar 2-0, o dinizismo entrou na essência. Aí virou olé. Aí, meus amigos, virou bagunça, o time do Fluminense não achava mais o time do Vasco, era de pé em pé, era bonito de ver, Coutinho um regente, como foi o jogo todo, vai para a direita, vira para a esquerda, vai para a direita, toca, segura, levanta a cabeça, prende, acelera quando tem que acelerar, freia quando... Sabe assim, um negócio... E eu vou tentar aqui passar individualmente a equipe do Vasco, nesse Acorda de hoje, algo que costumeiramente eu não faço, mas eu vou passar porque... o quanto essa equipe cresceu coletivamente e individualmente. Vamos lá, rapidinho. Léo Jardim, que defesa quando o jogo estava 0-0. Realmente foi ali foi o primeiro gol do Vasco. Aquela defesa do Jardim foi o primeiro gol do Vasco. PH, a régua subiu. Fez uma boa partida, só que agora a gente está esperando um PH já acima. Mesmo assim, não comprometeu. Muito pelo contrário, muito firme pela direita. Com uma assistência, mais uma, né? A dupla de zaga, impressionante. Porque o Diniz até fala sobre isso na coletiva de ontem, sobre ter um jogador mais sério, mais viril, que é o Cuesta, ele ainda se dirigiu ao Cuesta como um senhor, e outro jogador mais habilidoso, jogador que sai mais com a bola, que é a questão do Robert e Renan. Só que ontem o Robert e Renan jogou e competiu, e o Cuesta jogou e competiu. Então foi uma dupla de zaga excelente. Aliás, os dois jogando 90 minutos, o Vasco ainda não tomou gol. Na lateral esquerda, o Piton, que defensivamente está se mostrando um jogador muito melhor. E o torcedor tem que aplaudir isso. Firme, ontem teve vários embates com o Canóbio, foi bem. O Cauã Barros teve aquele problema ali no início, mas depois virou dono. O que intercepta, o que corta de bola, é um absurdo. O Tietê fez um primeiro tempo um pouco abaixo, no segundo já se encontrou. Felipe Coutinho, um regente, um cara diferente, absolutamente. Torcedor, eu vou até chegar mais perto da câmera aqui. Desfrutem o Coutinho, enquanto ele está com a camisa do Vasco e enquanto ele está disposto a se entregar pelo Vasco. O Vasco merecia ter uma Libertadores da América para disputar, que o Coutinho pudesse fazer isso com a camisa do Vasco. O Rayan é o Rayan, absurdo de jogador, não sei onde é que vai parar. Nuno Moreira, como eu falei, o cara dos rebotes, muito técnico, inteligente taticamente, conserta uma jogada boa aqui, outra ali, muito técnico. E o Andrés Gomes está me entregando algo que me interessa muito. Porque jogadores sul-americanos, eles têm muito compromissos com a velocidade, com a chegada no ataque, só que compromisso tático o futebol hoje exige. E ontem à noite ele foi sensacional. Correu tanto para frente quanto para trás na mesma intensidade, entregando e jogando muito. Foi isso que fez o Andrés Gomes. Então, assim, torcedor, eu brinco com meus amigos aqui na minha cidade, quando alguém pergunta assim, Jean, e o Vasco? Eu sempre brinco, olha, não existe nem na Bíblia, no deserto, um povo tão sofrido quanto o torcedor vascaíno. Só que eu acho que nós estamos saindo do deserto. Eu já estou vendo coisa aí na frente, acho que o paraíso está chegando. E a gente merece esse paraíso. E hoje a gente tem um time, e eu não estou aqui me apropriando de uma fase boa do Vasco, porque quem acompanha meu trabalho aqui no Atenção Vascaíno sabe que quando foi ter início aquela sequência,
contra o rival, contra a Bahia, contra o Cruzeiro. Jean, você tem medo dessa sequência? Cansei de falar aqui. Tá gravado aí em 10 programas, pelo menos. Não tenho medo nenhum, porque com a janela que foi feita, com o trabalho do Diniz, a maneira que ele se comporta, essa equipe do Vasco hoje no mercado nacional, ela joga e entrega em qualquer lugar contra qualquer equipe. Contra o Palmeiras foi abaixo? Foi. Só que a gente não pode esquecer que a gente teve o desfalque do Cuesta, já no meio de campo o Hugo Moura teve que vir para a zaga, ali já não foi legal. No mais, meus amigos, vou dizer que essa equipe do Vasco tem tudo para fazer um final de ano maravilhoso. E agora, olha para cima, busca essa vaga na Libertadores já no Campeonato Brasileiro, porque a história de cair, não sei o quê, isso aí eu nunca comprei essa ideia, porque eu nunca vi uma equipe cair no primeiro turno. Porque muito torcedor do Vasco já estava derrubando o Vasco no primeiro turno. E o Vasco segue. Aliás, se tem alguém que tem que estar preocupado e nervoso, é torcedor de Santos, torcedor do Atlético Mineiro. Quero assistir de camarote essa briga até o final do ano. Torcedor, mais uma vez, o like agora, vai fechar o like, por favor. Pelo menos 50% de like. Se esse vídeo chegar aqui a 10 mil visualizações, 5 mil likes, dá essa moral pra gente aqui. Daqui a pouco chega o Emerson no BDG, à tarde tem eu e o Sérgio no Tabela e à noite Flávio Dias no News. Um dia feliz para todo vascaíno. Se você for vascaíno, vitória Vascão. Se você não for vascaíno, toque, toque. Um abraço.